termina em profecia. Então o que é que nós temos que fazer? Termos a objetividade. Eu vou na igreja, já vou com um objetivo. Se for me dado a oportunidade, eu vou falar sobre a vida de Paulo. Aí eu preparo o texto, preparo minha pregação e vou falar. Se eu vou na igreja, por exemplo, e hoje eu quero falar de cura. Hoje eu quero falar de mordomia espiritual. Prepara a palavra, leva, vai ser uma bênção. Então você tem que ter objetividade. Amém? Objetividade. Igreja, púlpito de igreja, não é para contar história. É história com E, sem H. Púlpito de igreja é para pregar. E pregação, não é? A missão do pastor é o quê? É ensinar, é orar, é ministrar. E essa parte de ministração não é contar a historinha da carochinha. Esta parte de ministração é a pregação do Evangelho, é a pregação da Bíblia Sagrada. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Então você tem que ter objetividade. Lança o seu alvo, segue aquele alvo, leva as pessoas a andar dentro daquela teoria do alvo, até que este alvo seja alcançado. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, agora nós vamos falar o que é experiência. O pregador tem que ter experiência, né? O que é experiência? Eu fiz um resumo aqui, você pode acompanhar. Experiência de vida em todos os sentidos. Experiência de vida secular, experiência de vida cristã, experiência de vida familiar, conhecimento da palavra e vida no altar. Todas as vezes que nós vimos, irmãos, as pessoas, os profetas, os antigos profetas, chegarem-se a Deus, eles chegaram, primeiro consertavam o altar. Primeiro eles consertavam o altar. O altar de Deus tem que estar consertado, porque senão não tem fogo. Deus só coloca fogo e Deus só manda fogo no altar consertado. Então, se o seu altar não está consertado, você não tem a mínima possibilidade de subir no púlpito, pegar o microfone e começar a falar. Se você não tem conhecimento da palavra, também não. Se você não tem um bom testemunho familiar, também não. Se você não tem vida cristã, também não. Se você não tem uma experiência secular, fica mais difícil. Pode até fazer uma pregação, mas fica mais difícil para você. Então, você tem que ter uma experiência de vida em todos os sentidos. Una o útil ao agradável, para que você possa estar na presença de Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Glória a Deus. São Pedro disse que nós temos que responder a todos que nos perguntarem o motivo da nossa crença, o motivo da nossa conversão, o motivo pelo qual nós servimos ao Senhor. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, experiência é necessária. Segundo, é a transmissão. O que é a transmissão? O pregador, está escrito aqui, eu faço questão que você leia. O pregador é um arauto de Deus. E arauto só faz o que o rei determina. Amém? O pregador é um arauto de Deus. E o arauto só faz o que Deus determina. Aleluia. O arauto só faz o que Deus determina. Aleluia. Então, se o rei determinar para ele tocar, fazer um toque de recolher, o arauto pega a corneta e toca. E todo mundo recolhe. Se o rei quer que todo mundo avance, ele toca lá um toque e todo mundo avança, né? Então, você é um arauto do rei, você só pode fazer aquilo que o rei mandar. Amém? Glória seja dada no nome do Senhor. Assim, ele só deve transmitir o que lhe foi determinado por Deus, de acordo com a necessidade do povo. O arauto deve pregar no conhecimento e no espírito, sem vãs filosofia ou vaidade.
Sabe por que o evangelho está morrendo em determinadas igrejas? O espírito está se entristecendo, porque a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Está realmente, o espírito está enfraquecido em alguns lugares. Por quê? Porque as pessoas querem ser maior do que Deus. O Deus mande para lá, a pessoa está vindo para cá. Deus mande para a direita, a pessoa quer ir para a esquerda. E isto não está nos conformes de Deus. Então, enquanto o povo não se dobrar à autoridade de Deus, então, irmãos, ele não tem autoridade para passar para ninguém, se ele não está sobre a autoridade de Deus. Se você não está sobre a autoridade de Deus, ninguém pode estar sob a sua autoridade. Repita isso. Se você não está sob a autoridade de Deus, ninguém pode estar sob a sua autoridade. Porque ninguém pode ouvir aquele que não sabe ouvir a Deus. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. Então, você precisa de ter a transmissão, ser um bom vaso, ser um bom transmissor da presença de Deus. Se o rádio está com um transistor estragado, você não consegue sintonizar certo. Aleluias! Então, o transmissor do pregador tem que estar sintonizado em Deus, ligação direta, porque assim ele atingirá, aleluia, e dará luz à sua igreja e ao seu público. Amém? Glória a Deus. Terceiro ponto aí que nós enfocamos foi a objetividade. Objetividade. O tema é escolhido de acordo com a necessidade da igreja. E o pregador foi levantado como arauto de Deus para proclamar a resposta de Deus, a resposta daquele tema. Por isso, o pregador tem de ser simples e objetivo e responder às expectativas do povo. Por exemplo, a coisa que muitos falham. Queridos irmãos, vejam bem, você também, que é o meu aluno, eu vou dizer uma coisa para ti. Veja, muitas pessoas, se coloca lá um tema, libertação total. O que é que você vai pensar? O que o povo vai pensar? O pregador vai falar de libertação, eu estou precisando de libertação, vai ser uma bênção, porque aquele pregador é uma bênção, e ali ele vai falar algo que eu hei de aproveitar para a minha vida pessoal. Esse é o pensamento do povo que vai lá. A irmã convida o marido que nunca veio na igreja, e ele, como é libertação, eu vou lá. Como é libertação, eu vou lá, para ver se Deus me liberta. Aí quando chega lá, quando chega no local do trabalho, aí começa aquele jogo de empurro. O pregador, ele não quer entregar o recado de Deus. O pregador quer satisfazer as suas vaidades pessoais. É um público de 100, 200 pessoas, o pregador se incha e quer colocar o homem na frente de Deus. Então, irmãos, certamente o homem não pode estar à frente de Deus. O homem não pode, aleluia, passar à frente de Deus, deixar que a sua eloquência, o seu conhecimento seja maior do que o poder de Deus em sua vida. Então, vamos vigiar isso também. Então, você tem que ter objetividade. Se você foi ali para falar de Deus, então fale de Deus. Você foi ali para dizer que o Senhor vai libertar alguém. Pregue uma mensagem de libertação e deixa aquele povo extasiado, cheio do poder de Deus. Deixa aquele povo maravilhado de forma que ele vá aceitar a Cristo, ser liberto e aceitar a Cristo através da sua pregação. Agora, se a sua pregação começa com Zé e termina em Mané, não vai poder, você vai perder a sua credibilidade, você vai perder a sua objetividade. E você tem que ter objetividade. Lê a Bíblia e começa a falar da vida dos outros. Lê a Bíblia e começa a falar, né? Igual esses dias mesmo nós vimos um trabalho, a Viva Brasil.
Então era para falar que Deus vai avivar o Brasil. E o irmão vai lá falar da vida pessoal, perseguir os outros, gritar que alguém não presta. Isso não se usa fazer na igreja de Deus. Então, em nome de Jesus, seja objetivo. Se o tema é sobre salvação, fale sobre salvação. Se o tema é sobre libertação, fale sobre libertação. Se o tema é sobre batismo com o Espírito Santo, fale sobre batismo com o Espírito Santo. Mas colocando sempre a palavra de Deus à frente. Só fale aquilo que o rei mandou falar. Amém? Se o arauto desobedecer, ele será morto. Diga assim: se o arauto do Senhor desobedecer, ele será morto. Morto espiritualmente. Glória seja dada o nome do Senhor. Então, experiência, transmissão e objetividade. Mais um pouco, você aprendeu, né? Glória a Deus. Agora, tudo bom. Já que você tem todos esses itens, reúne todas essas qualidades, vamos agora começar a preparar um sermão. Então, o que é que nós precisamos para preparar um sermão? Estamos chegando aí onde você quer. O que é que precisamos para preparar um sermão? Né? Precisamos de ter uma base bíblica, que é os textos e contextos da sua pregação. Precisamos ter um tema de acordo com a necessidade da igreja. Você deve observar uma coisa. O pastor coloca lá, quando Deus fala, o inferno estremece. É porque o pastor daquela igreja está precisando que Deus fale e que o inferno que persegue a igreja estremeça. O pastor quer, ou pelo menos desejou, que quando o pregador começasse a dissertar a sua pregação, apresentar a sua dissertação, o pastor, hipoteticamente, ele queria que o fogo caísse dentro da igreja e Deus fizesse todas aquelas coisas. Mas acontece que o pregador que vai pregar uma outra coisa, alheio ao tema, começa a falar uma outra coisa, ele vai cair no vazio. O povo todo está esperando uma coisa e ele vai dar outra. Então, o pastor colocou um tema de acordo com a necessidade da igreja. Ele não colocou aquele tema ali aleatório. Ele colocou porque a igreja precisa daquilo. E se a igreja precisa, automaticamente precisa que o pregador venha satisfazer os anseios da igreja, para que a igreja possa receber aquela bênção desejada. Outra coisa, o sermão também precisa de uma boa estrutura. Estrutura, aleluias. O sermão precisa de uma boa estrutura. Você precisa, isso vai depender da espiritualidade e habilidade do pregador. O que é estrutura? É um esqueleto, é um bom início, é uma boa introdução, é um bom começo, é um bom meio e um bom fim. Aleluias? Então, esse conjunto de coisas forma uma boa estrutura nesse sermão. Então, para pregar, você precisa de ter uma boa base bíblica, um bom tema, isso aí fica aos cuidados da igreja, que normalmente coloca o tema, e a estrutura do sermão. Você tem que ter como fazer, como montar direitinho uma casa, a base de uma casa, a estrutura de uma casa é muito importante. A base fixa, sobre a qual fixa as raízes, as estruturas. Então, essa estrutura tem que ser viril, tem que ser coesa, se você quiser atingir, aleluia, ou construir uma boa pregação. Vamos lá. Reflexões. Você tem que refletir o seguinte, quando você vai preparar uma pregação, você tem que pensar o seguinte: será que esse texto despertará interesse dos ouvintes? Será que o meu texto, esse texto que Deus me deu aqui, o Senhor me deu um texto aqui, mas será que ele despertará interesse dos ouvintes? Será que os ouvintes vão gostar? Será que Deus vai tocar nos ouvintes através desse texto? Então você tem que
pedir a Deus um texto de acordo com o tema da festa. Aleluias! Então, se a coisa é sobre cura, você não vai poder pregar sobre nascimento. Não é mesmo? Então, reflita bem se o texto escolhido despertará interesse dos ouvintes. Pergunta para você mesmo, lá quando você estiver orando, escolhendo a mensagem. Segundo, será que esse texto falou em meu coração? Né? A motivação da sua eloquência vai ser exatamente isso. Puxa, eu li o texto aqui de Daniel, isso falou no meu coração, eu quero passar para frente, porque é maravilhoso. Oh, glórias! Eu fiquei aqui, todo arrepiado quando vi isso aqui. Eu li isso aqui sobre Daniel, lá na Cova dos Leões, eu fiquei maravilhado, então eu quero passar isso para frente, porque se eu fiquei, eu tenho certeza que a igreja também vai ficar. Amém? Então, você tem que fazer essa reflexão. Será que esse texto vai falar na vida dos meus ouvintes? Aleluias! Se você sentir que vai falar, é Deus que está te guiando, aleluia, aquele texto para que você consiga fazer uma boa mensagem. Amém? Glória seja dada o nome do Senhor. Então, outra reflexão que você tem que fazer é o seguinte: o texto confronta o ouvinte à sua própria situação? Será que esse texto vai levar o ouvinte a confrontar o tema daquilo ali, o que está saindo da sua boca, com a sua própria situação de vida? As pessoas às vezes pensam assim, às vezes falam assim: meu Deus, parece que o pastor estava falando comigo. Parece que o irmão estava falando comigo naquela hora. Parece que o pregador conhecia a minha vida todinha. E tudo que ele falou lá em cima refletiu no meu coração. Então, irmãos, isso é o quê? Isto é produto da reflexão anterior do pregador, que antes de levar a mensagem ao público, ele orou, ele pediu ao Senhor discernimento e também, na sua experiência pessoal, ele pensou consigo: será que esse texto irá convencer os meus ouvintes? Será que irá de encontro à necessidade que o meu ouvinte tem? Não é mesmo? Então, mediante isso, ele alçou o seu tema e foi uma maravilha. Glória a Deus. Então, o quarto item aqui é o seguinte: o texto justifica o tema do sermão? Existem textos que não justificam o tema de um sermão. Se você escolher um texto adulto, profético, num culto de criança, por exemplo, vai ser um pouco difícil você desenvolver esse tema. Se você escolher um texto meramente profético dentro de um culto de criança, vai ser difícil que você venha conseguir equalizar essa situação. Então, você tem de escolher um texto que justifique o tema do sermão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então, um texto que justifique o tema do seu sermão. Talvez você só tenha essa chance para falar a esse ouvinte. Se você o decepcionar agora, Deus cobrará caro a sua insensatez. Às vezes a irmã, o marido da irmã nunca foi na igreja, e aquele dia especial, como eu disse anteriormente, ele foi ali, foi para buscar uma bênção, foi para ser abençoado, porque o tema era libertação. E você começou a enrolar, você começou a falar sobre a sua vida, você começou a prosopopear. E isso não deu nada certo. Então, o camarada saiu de lá mais cru do que entrou. Ele saiu de lá pior do que estava. Ele saiu de lá xingando a mulher dele, porque perdeu tempo lá na igreja com o pastor falando besteira. Querida, a sua vida não é importante para o ouvinte, não. É a Bíblia Sagrada, é Jesus que é importante para ele. Larga de vaidade pessoal, larga de ser vaidoso, rapaz. A sua vida tem nada a ver, a não ser um testemunho
Agora, na pregação, deixa a sua vida para lá e vá falar daquilo que você leu. Monte uma mensagem em cima daquilo que você leu. Porque às vezes, aquela pessoa, aquele homem lá, o marido dessa mulher, chega lá e começa a ouvir e você só fala besteira. Você só fala besteira. De repente, ele sai dali mais decepcionado do que entrou, porque ele não foi lá para saber da sua vida, ele foi lá para saber de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a vaidade pessoal não cabe na vida do pregador. Está escrito aqui embaixo. A vaidade pessoal não cabe na vida de um bom pregador. Aleluia. Se você ainda é vaidoso, você não está liberto, ou então está desviado. Se você é vaidoso, você não está liberto ou está desviado. Por quê, irmãos? Porque na obra de Deus não cabe. Temos que abrir mão da nossa vaidade pessoal. Nós temos que abrir mão de tudo em prol da obra de Deus. E a